eu vou ficar atento para que no próximo ano uma de vocês venha aqui pregar para a igreja. Mas nós queremos estar refletindo com as irmãs e com os irmãos nesta noite, à luz da palavra de Deus. E eu vou convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 7. Os versos 8 a 10. Nós lemos na versão da Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar aqui na nossa projeção também. A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Nos Salmos 15, versos 1 e 3, nós lemos ainda a palavra do Senhor que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E o verso 3 diz: aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Em janeiro último, nós iniciamos uma série de mensagens aqui, falando sobre a questão do caráter, trazendo o tema da integridade, sendo bom de dentro para fora, refletindo ali a respeito daquilo que diz o Salmo de número 15. No mês de fevereiro, nós também trabalhamos uma série de mensagens, trazendo a questão dos personagens bíblicos e Moisés discipulando Josué e Moisés trabalhando pela formação de um sucessor. Neste mês de março, nós estamos retomando o tema do caráter, voltando a refletir sobre integridade. E hoje nós queremos pensar, então, à luz daquilo que diz o verso 3 do Salmo de número 15, e que nós entendemos pode ser muito bem adaptado e aplicado à realidade deste dia também. Os estudos ou as séries deste ano, elas estão planejadas já até dezembro, e elas estão baseadas na Bíblia de estudo do discipulado. Nós estamos partindo dos temas que esta Bíblia nos apresenta. Nós não reproduzimos literalmente aquilo que o estudo traz, mas trazemos a ideia e com isso queremos estimular você a estar cada dia sentindo no seu coração a importância que é fazer parte deste movimento que esta igreja está lhe proporcionando. Nós queremos, portanto, nesta noite pensar no contexto do Dia Internacional da Mulher, mas trazer um pouco também dessa realidade da esposa de pastor e, com isso, refletir um pouco sobre um tema que é algo que nós nem deveríamos estar mais abordando, nem precisaríamos mais estar tratando dele, dado o fato de que é algo que seria inominável nas relações humanas, naquilo que deve ser a conduta do ser humano e, inclusive, de cristãos, mas eu quero trazer o tema da violência para a nossa reflexão nesta noite. À luz daquilo que a palavra nos diz, não fazer mal ao próximo. Não fazer mal ao próximo. Na realidade, quando este tema aparece na Bíblia, de certa forma a palavra está dizendo, basta de violência. Não há lugar para violência nas relações humanas. Não há lugar para violência na relação homem-mulher. Basta de violência. Qualquer que seja a face da violência, que ela não tenha lugar nas relações entre nós. Alguns dados.
Entre 2020 e 2021, a violência sexual aumentou 4,2%, registrando cerca de 66.020 casos de estupros. A Bíblia diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não faz mal ao próximo. Quando um homem não consegue, ou mesmo uma mulher, não consegue dominar-se, ceder às suas pulsões e cometer um ato de violência contra o outro, numa área como esta, muitas vezes ela não tem ideia do mal que ela causa na formação desta pessoa. E muitas vezes acontece numa fase muito tenra. Crianças abusadas, mulheres que são violentadas quando ainda nem descobriram a realidade da sexualidade. E elas crescem traumatizadas, e elas crescem doentes, e elas crescem culpadas, elas crescem cheias de dores, cheias de amarguras, porque alguém feriu a sua inocência, alguém foi além do limite, e alguém ultrapassou todas as linhas que deveriam ser ultrapassadas. A violência do abuso sexual, a violência do estupro, é uma das mais cruéis que existem, porque muitas vezes, pelo resto da vida, a pessoa carrega uma dor que as acompanha e muitas vezes não consegue superar. Não são poucos os casos das pessoas que sofrem isso na infância e precisam de acompanhamento profissional o resto de suas vidas para superarem a dor que isso lhes causou. Não há lugar para o abuso, para o estupro. Nesse momento, um caso famoso está presente na imprensa quase todos os dias. Nós temos um jogador de futebol famoso do Brasil, que neste momento não está exercendo a sua profissão, porque foi acusado, foi julgado e foi considerado culpado, e ele estava para voltar para o seu antigo time de futebol, mas a própria torcida não permitiu, e ele então perdeu a oportunidade de continuar exercendo a sua profissão. Estou falando de Robinho e vocês conhecem o caso. Agora, um atleta da seleção brasileira, Daniel Alves, está às voltas com um caso de abuso, um caso de violência. Situações como essa são inomináveis e elas não têm lugar para o homem desta época, porque eles precisariam entender que isso não deveria acontecer. Mas a violência, ela acontece não apenas nesse âmbito, ela acontece no seu aspecto físico, na agressão, no tapa, no empurrão, ela acontece no dia a dia de casa, ela acontece no âmbito psicológico, naquilo que se fala, nas expressões que usa, nos xingamentos, nos apelidos, no bullying. Ela acontece naquilo que diz respeito ao aspecto patrimonial, o não respeito, quando acontece a situação de um homem e mulher entenderem que o casamento já não tem mais lugar, então acontece muitas vezes a situação de deixar a mulher desprovida de qualquer segurança, de qualquer patrimônio, de qualquer garantia para que ela possa sobreviver. A violência acontece também neste âmbito. Algumas igrejas cometem esse tipo de violência contra a esposa de pastores. O pastor falece e a família mora na casa pastoral. 30 dias depois a igreja está pedindo a casa pastoral porque precisa trazer um outro pastor. E a viúva fica muitas vezes a ver navio. Essa semana chegou-nos um áudio de um pastor de Pernambuco, que a sua esposa faleceu repentinamente, aparentemente vítima de um AVC ou alguma coisa ligada ao coração. E aquela mulher faleceu repentinamente. Aquele homem mandou um áudio para algumas pessoas, e esse áudio chegou ao conhecimento de outras, e aquele homem chorava e bradava e dizia: eu perdi a minha rainha se foi, está doendo muito, irmãos, orem por mim.
pessoas que sofrem quando pessoas queridas partem. Mas a violência, ela está presente muitas vezes nesse aspecto do modo como as igrejas lidam com a situação patrimonial. E aqui eu quero trazer um registro de gratidão a esta igreja, pelo modo amoroso como ela tem cuidado da sua família pastoral. Quando eu cheguei aqui, há 23 anos atrás, no convite, a igreja tinha colocado o compromisso de pagar aluguel de moradia para o pastor. E nós, então, nos 3 primeiros anos, moramos em 3 lugares diferentes. Cada ano mudávamos de uma casa para outra, porque acontecia de ter escorpião numa casa, acontecia de ter problema na outra, e a gente foi mudando até chegar à terceira moradia, com um apartamento ali no Tirol. E no 4º ano nós saímos de lá para a nossa casa, onde estamos morando até hoje. E esta casa, então, foi uma decisão de alguns irmãos aqui, que eu não tinha essa visão, que disseram: pastor, em lugar da igreja ficar pagando aluguel, por que que nós não pagamos um financiamento? A igreja dá uma ajuda de custo, isso já está junto, já foi oferecido junto com o sustento pastoral, uma ajuda de custo para pagar aluguel. Por que que o senhor não reverte isso para pagar a sua casa própria? E isso foi feito. E nós então fizemos o contrato da casa própria, compramos a casa própria, e a igreja continuou honrando, como tem honrado até hoje, a ajuda de custo, e com esse valor eu pago mensalmente a prestação da casa própria. E para a glória de Deus, faltam 3 parcelas para concluir. E no dia do meu aniversário, 20 de março, eu quero pagar as últimas 2 para dizer: fechamos esse ciclo. Então eu quero registrar minha gratidão pelo amor e pelo cuidado dessa igreja para comigo. Mas essa violência patrimonial acontece e a gente precisa ser zeloso quanto a isso. A violência moral, essas são algumas violências que estão entre os tipos mais comuns de violência praticados no Brasil. Entre 2007 e 2017 ocorreram cerca de 619 homicídios no Brasil, sendo 92% de homens e 8% de mulheres. Mais uma vez o salmista nos lembra: quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não faz mal ao próximo. Ninguém tem direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Só Deus tem direito. Recebemos hoje um áudio num grupo de pastores, em que um pastor nessa cidade do Natal assumiu o ministério pastoral numa certa igreja. No outro dia ele recebe uma carta da facção, dizendo o seguinte: vai embora, porque senão vai morrer você e toda a sua família. Aquele pastor é policial aposentado, e a facção descobriu e ordenou que ele fosse embora, e ele assume num dia e vai embora no outro. E a facção ainda tem a ousadia de dizer que a consideração foi mandar avisar. Como vivemos numa sociedade em que a violência chega a esse nível, em que o Estado é tão ausente que o crime assume o comando? Os governos brasileiros têm falhado nisso. Têm falhado ao longo dos anos. Um governo vem e retira as armas da mão do povo e diz que o povo não tem direito de usar armas. Mas este mesmo governo não consegue tirar as armas da mão dos bandidos. Aí vem um outro governo e diz: nós temos que devolver a arma para o povo, para que o povo se defenda. E isso é feito. Eu diria que nenhuma dessas políticas é a correta. A política mais correta é ensinar ao povo que violência não é o lugar para o coração das pessoas, e é preciso combater o bandido com dureza. Um país em que as leis têm uma flexibilidade tal, em que o bandido entra num dia, no outro dia sai da prisão, ou numa audiência de custódia sequer vai preso, isso não é um país sério. E isso precisa mudar. Essa cultura de violência não pode continuar a ter lugar entre nós. Uma igreja ser impedida de ter um pastor. A Bíblia chama no livro do Apocalipse os pastores de anjos da igreja.
Aquela comunidade fica entregue às trevas, porque impede que um anjo do Senhor esteja ali apacentando o rebanho do Senhor. Situações como essas, meus irmãos, precisam alertar a igreja de Jesus para o fato de que as hostes do mal estão avançando. E isso denuncia a proximidade do fim deste mundo e a volta de Jesus. Mas até que Jesus volte, até que a igreja seja arrebatada, quantas dores ainda virão? Quantos sofrimentos ainda acontecerão? Entre os principais casos de violência, a negligência é o mais registrado, 74% dos casos. Em seguida vem a violência psicológica, 49%, a violência física, com 43%, a violência sexual, com 25% dos casos. Os principais violadores, meus irmãos, pasmem, são da própria família, pais, padrastos, irmãos, mães, tios, avós. Muitas vezes você deixa o seu filhinho ir dormir na casa do priminho porque é família, mas você não sabe o que acontece entre priminhos. Você deixa a sua criancinha ficar com os titios e não tem o cuidado de ser atento, mas você não sabe o que pode acontecer. Lamentavelmente, algumas dessas coisas acontecem dentro do seio das famílias. Até julho de 2022, o Brasil teve mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres. Há quem diga que a pandemia exacerbou mais ainda a violência, porque os homens passaram mais tempo dentro de casa. Há indicativos, alguns estudos que mostram que realmente isso aconteceu. Mas o Salmo continua a nos advertir: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não faz mal ao próximo. Qualquer tipo de violência é fazer mal ao próximo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, violência é o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. A minha pergunta é se alguém dentre nós nesta noite se identifica com esta definição. Alguém se coloca no lugar de um ator que pratica esses atos, ou alguém se coloca no lugar de um agente passivo que sofre esses atos? Se alguém nesta noite reconhece que se identifica com essa definição, então hoje é noite de confissão. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de pedir perdão, é noite de liberar perdão, é noite de mudar de atitude e começar uma nova história na sua caminhada de vida. Para aqueles que pensam que a família cristã está protegida, infelizmente, alguns lares estão produzindo doenças, dado o ambiente de abuso e de violência existente. Cerca de 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados é realizado por mulheres que se denominam evangélicas. Isso significa dizer que numa comunidade de 100 pessoas, poderíamos dizer que numa comunidade de 100 mulheres, 40% delas sofrem algum tipo de violência em seus próprios lares, apesar de serem evangélicas. Na verdade, quando eu me deparei com este dado, eu estava fazendo o estágio na área social em psicologia. E quando eu me deparei com este dado, num trabalho que estava sendo feito, eu confesso que fiquei escandalizado. Porque é de se esperar que a igreja de Jesus estivesse vivendo o reino de Deus. E o reino de Deus não comporta esse comportamento. O reino de Deus não tem lugar para a violência. Nós vamos ver aqui que Jesus institui um novo paradigma.
E no paradigma que Jesus institui, não há lugar para a violência. Então, se a pessoa se afirma discípulo de Jesus e tem um comportamento violento com a sua família, ele está negando aquilo que ele diz com seus atos, com as suas ações. Mulheres, a palavra diz que a sabedoria precede a honra. Sejam sábias, denuncie. Se você é vítima de violência na sua casa, qualquer que seja ela, denuncia. Há situações que requer uma denúncia à polícia, mas há situações que você pode denunciar no ambiente da sua comunidade. Você pode chegar para o seu pastor e falar o que está acontecendo. Talvez no âmbito da comunidade a gente consiga trabalhar com a situação para ajudar a mudar a realidade. Mas se isso não resolver, tem leis hoje que protegem. Eu sei que muitas mulheres não conseguem fazer isso, até porque são extremamente dependentes dos seus maridos. E às vezes preferem sofrer caladas, porque se não tiver como suportar isso, não tem como comer, não tem onde vestir, o que vestir e onde dormir. Mas a mulher precisa, nesse tempo de emancipação, sair desse ciclo de dependência e de continuar sofrendo violência. É preciso que elas acreditem no tipo de empoderamento que as liberta desse tipo de opressão. Aí talvez você esteja pensando consigo mesmo, mas pastor, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. O que é que eu faço se eu vivo numa realidade de violência? 1 Coríntios 7, 13 a 16 nos traz algo que vale a pena você refletir. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Mas aí o verso 15 vai dizer algo importante. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Muitas vezes, por uma questão de interpretação do ensinamento bíblico, a mulher se sujeita ao sofrimento, dizendo, mas eu não posso me separar, que a Bíblia não permite. A Bíblia não aceita o divórcio. A Bíblia está dizendo aqui que se o seu marido é um não crente, e ele pratica violência com você, e ele quer se separar, você tem o direito de se separar. Como você sabe que vai santificar o seu marido, que vai convertê-lo? Deus chamou você para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Quando o homem não teme, não segue o que está nas Escrituras, ele é sim um descrente. E a partir do momento que esse homem agride sua esposa e fere toda a sua família, ele já abandonou o seu lar há muito tempo. A violência contra a mulher, meus irmãos, aparece no Gênesis, no Antigo Testamento. O livro que trata dos começos. Entre os patriarcas nós temos a história de Diná, filha de Jacó. Ela foi violentada, ela foi vítima de abuso sexual, e vocês podem ler em Gênesis 34 e ver a consequência daquilo que acabou gerando o extermínio de toda uma cidade. Antes de Jacó nós temos Abraão, dispensou a sua escrava, que tiveram um filho com ele, quando ele mal entrara na adolescência, porque a sua esposa ficou enciumada e mandou então dispensar aquela mulher. Violência, o abuso que aparece já ali. Na monarquia nós temos o rei Davi, se apropria da esposa de um soldado que lhe era fiel e elabora um plano abominável, um plano repugnante para tirar o soldado do caminho.
Segundo Samuel 11 encerra este relato dizendo que aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 11, 27. Daquela relação nasceu o rei Salomão, que apesar de todo o poder e de toda a sabedoria, tinha uma compulsão irrefreável. E ele era tão irrefreável que chegou a ter 1000 mulheres. Vai se dar ali um abuso de autoridade, uma das mais graves formas de violência, pois vai ser a luta de desiguais, do poderoso contra a pessoa simples. É claro, nós sabemos que havia ali muito jogo de interesse de diferentes reinados para formar parceria ali com Salomão, mas a gente pode perceber e pode reconhecer naquele comportamento um comportamento doentio. Segundo Reis 11, 2, encerra dizendo que Salomão se apega àquelas mulheres por amor. Você acredita nisso? Que um homem é capaz de amar 1000 mulheres? 1 Reis 11, 3 e 4 diz: tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres, diz a Bíblia, lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Eu diria que é impossível um homem amar 1000 mulheres. Hoje, esse comportamento seria chamado de compulsão, de vício, de distúrbio, de patologia, de anomalia sexual, menos de amor. Portanto, se alguém aqui tem Salomão como referência na área sentimental e conjugal, cai fora. Não é uma boa referência. Não vale a pena seguir o exemplo dele. O comportamento dele, diz a Bíblia, que desagradou e foi reprovado pelo Senhor. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. O profeta Zacarias é outro que vai trazer o tema da violência quando adverte o povo. Zacarias 7,10: não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Zacarias está dizendo aquilo que o salmista disse, que ninguém faça mal ao seu próximo. Zacarias era um jovem pós-exílico, ele era filho da linhagem sacerdotal. Zacarias foi, dos profetas menores, o mais messiânico de todos eles. Zacarias fazia parte de uma linhagem privilegiada, porque ele era sacerdote, de uma linhagem sacerdotal, e era profeta ao mesmo tempo. Era raro isso. Ele era contemporâneo de Ageu, bem mais velho, e ele mais novo. Enquanto Ageu trabalhou pela reconstrução do templo, Zacarias vai trabalhar pela reconstrução moral da nação, do povo. Zacarias provavelmente voltou da Babilônia ainda criança, na companhia do seu pai e seu avô, depois daqueles 70 anos que o povo ficou lá na Babilônia, e eles voltaram sob a liderança de Zorobabel. No capítulo 7 de Zacarias, o povo já estava instalado na terra, quando alguns líderes levam uma questão a Deus através dos sacerdotes e profetas. Zacarias 7, de 1 a 6, diz assim: no 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regimeleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por 70 anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comeram e beberam
não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? Aí em Zacarias 7,13, a Bíblia vai dizer assim, visto que eu clamei, Deus falando para o profeta, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você pode se perguntar, mas o que foi que Deus falou para eles antes disso acontecer? Antes deles fazerem essa pergunta e antes deles terem essa resposta, o que foi que Deus falou? Aí o capítulo 7, versos 8 e 10 vão dizer, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, aqui ele está se reportando aquilo que havia sido dito antes do exílio. Assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Esta fora a mensagem proclamada ao povo na voz dos profetas antes do exílio acontecer. Deus queria julgamentos justos, segundo a verdade. Quando nós vemos situações de injustiça acontecendo no nosso país, e isso traz indignidade ao coração do povo, isso também traz indignação ao coração de Deus. A injustiça é sempre um ato de violência. E há poderes que estão cometendo violência nessa nossa nação nos dias de hoje. Deus queria julgamentos justos, segundo a verdade. Deus queria que o povo fosse bondoso e misericordioso uns com os outros. Antes do exílio, essa era a mensagem. Deus queria que aquele povo praticasse a bondade e a misericórdia. Antes do exílio, Deus era contra toda sorte de abuso ou violência, a opressão às viúvas, a opressão aos órfãos, a opressão aos estrangeiros. Deus estava contra os planos que tinham a intenção de prejudicar o seu próximo. Deus não aprovava aquele comportamento. Resultado, foi por pecados de violência, violação dos direitos, dos abusos opressivos que o Senhor aplicou o seu juízo contra o povo, levando para o exílio, e lá eles ficaram por 70 anos. E agora que o povo vinha consultar ao Senhor se ainda precisaria continuar jejuando e orando, o Senhor pergunta, foi para mim mesmo que vocês fizeram, ou foi por vocês mesmos? Aí Zacarias 7,5 diz assim, pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Meus irmãos, mais do que ritual religioso, Deus está querendo ver ações dos seus filhos que reflitam a justiça, a bondade, a misericórdia, o amor. Estes são os valores que Jesus trouxe para o seu reino, e o reino de Deus é inaugurado com a entrada de Jesus neste mundo. A igreja é chamada para viver os valores do reino. Portanto, não podemos cometer os mesmos erros que aquele povo cometeu no passado. Tudo isso diz respeito à integridade que precisa caracterizar os filhos de Deus. E aí vem a pergunta do Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que não faz mal ao próximo. Isso diz respeito a caráter, integridade. Deixando o Antigo Testamento e olhando o Novo Testamento, vendo agora um novo paradigma no trato à mulher na pessoa de Jesus. Quando nós chegamos então ao Novo Testamento e vemos um modo como Jesus vai tratar a mulher, ele na realidade vai banir a violência e vai instituir o tratamento digno, honroso
respeitoso. Isso vai aparecer no diálogo com a mulher samaritana, vai aparecer no modo como ele libertou Maria Madalena dos espíritos malignos que a atormentavam, vai aparecer na mulher que sofria com uma hemorragia e que estava minando a saúde dela e a condição financeira há anos, vai aparecer no modo como Jesus traz de volta à vida uma menina de 12 anos de idade. Esse respeito de Jesus à mulher vai aparecer no modo como ele dialoga com Marta e Maria, quando da morte do irmão Lázaro, e de um modo muito eloquente, a atitude dele contra a violência vai aparecer no julgamento à mulher adúltera, que é apanhada no ato do adultério, é colocada numa roda, e as pessoas dizem: Senhor, a lei manda que nós a apedrejemos. E o Senhor o que diz? E ele então diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E a Bíblia diz que todos se retiram, e Jesus pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, vá e não peque mais. Jesus não estava homologando, autenticando o comportamento errado daquela mulher. Jesus estava dizendo: aquilo que você fez é pecado, sim. Aquilo que você fez merece a punição, sim. Aquilo que você fez é indecente, é indigno. Então vá e não cometa mais isso. É isso que Jesus faz com a gente. Ele olha para nós e vê os nossos pecados, mas ele nos dá uma nova oportunidade. E o que ele quer é que nós vivamos agora uma nova vida, não mais sob o domínio do pecado. Por isso nós somos desafiados a enchermos-nos do Espírito, porque se o crente não estiver cheio do Espírito, as coisas do mundo vão enchê-lo e ele vai ser uma marionete nas mãos do inimigo. E o inimigo pode se andar em torno dele e usar a vida dele para o mal. Quando Jesus adverte a Pedro que num certo momento ele estava se deixando usar por Satanás: para trás de mim, Satanás. Quando Jesus adverte a Pedro, um discípulo próximo dele, o que Jesus está dizendo é: aqueles que estão perto de mim, se não estiverem cheios da minha presença, o inimigo pode usar a sua vida para o mal. Portanto, crente em Jesus, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas eu quero colocar, meus irmãos, como um momento mais elevado da dignificação de Jesus à mulher no Novo Testamento, no ato da ressurreição. Ali Jesus aparece primeiro às mulheres que foram na madrugada ao sepulcro. E o mais importante, Jesus não só se deixa ver após a ressurreição por um grupo de mulheres, mas ele confia aquelas mulheres serem porta-voz da mensagem que marca um novo tempo na história da humanidade. Vão adiante de mim e digam aos meus discípulos que eu os encontro na Galileia. Jesus ressuscitou. O sepulcro não conseguiu retê-lo. Ele está vivo. E essa primeira mensagem foi confiada a um grupo de mulheres. Ali estavam sendo comissionadas as primeiras missionárias da história da igreja cristã. Naquele ato nascia o ministério das mulheres no corpo de Cristo, com lugar para missionária, para esposa de pastor, para educadora religiosa, para musicista, para professora e tantas outras coisas lindas que as mulheres realizam na igreja de Jesus. Foi às mulheres que Jesus confiou em primeiro plano a mensagem da ressurreição. E esta, meus irmãos, é a doutrina na qual o cristianismo está fincado. Retire a ressurreição da estrutura do cristianismo e a nossa mensagem rui. Essa é a principal mensagem. E Jesus a confia primeiro a um grupo de mulheres. É daí, meus irmãos, dessa atitude dignificante, que Jesus atrai a si a todos os outrora excluídos na sociedade da Palestina do primeiro século. Mulheres, crianças, pobres, enfermos, aleijados, os cegos, os leprosos, os pedintes, os possessos, toda sorte de gente oprimida. Jesus atrai a si, porque
há lugar para todos à sombra da cruz de Cristo. Há lugar para todo aquele que crê. Há lugar para os excluídos e há lugar para aqueles que se consideram de alguma importância também. Portanto, meus irmãos, ser cristão não combina com violência. O exemplo de nosso Senhor deve ser seguido, observado e aplicado. Tratar com dignidade, tratar com zelo, tratar com respeito a mulher é uma questão que passa pela transformação espiritual do ser humano. Se isto não está acontecendo em sua casa, toma jeito, é hora de arrepender, é hora de mudar de atitude. Então, voltando àqueles dados estatísticos do começo, nós devemos dizer que a violência está atrelada à rebeldia que marca o ser humano, ou seja, a violência é um desdobramento do pecado no seio da sociedade, na vida do ser humano. É resultado do comportamento de um homem ou de uma humanidade que tem rejeitado a Deus, que o ignora, que prefere viver na prática de seus pecados longe do Redentor. É preciso voltar o coração para o Senhor, inclusive daqueles que se dizem evangélicos e que praticam atos de violência. O nosso próximo mais próximo é nosso cônjuge, são os da nossa casa. Se a palavra do Senhor admoesta não fazer mal ao próximo, é preciso começar a praticar isso por aquela pessoa que lhe é mais próxima, sua mulher, sua filha, sua mãe, suas irmãs, ou seja, todos aqueles da sua casa que fazem parte do seu círculo familiar. Caminhando para o encerramento, eu devo dizer que é possível viver uma vida de religiosidade por 70 anos, como aconteceu com aquele povo lá no exílio, jejuando, achando que está fazendo algo para Deus, mas no final você descobre que a sua motivação é você mesmo. O que você está fazendo não tem o propósito de honrar, de glorificar, de adorar e de servir o Senhor. Você está apenas satisfazendo o seu próprio ventre, seu ego, sua vaidade, seus propósitos, e não os do Senhor. Você pode não se dar conta que está praticando violência contra si mesmo, produzindo uma religiosidade doentia, legalista, distorcida, sem compaixão, sem misericórdia, injusta, opressiva. E aí nós podemos perguntar, mas qual a saída então? E a saída eu diria que passa por aquilo que a palavra nos diz. Primeiro, arrependimento. Atos 2,38 nos traz uma resposta linda que o apóstolo Pedro dá a um grupo de pessoas que estão ouvindo uma pregação. E quando aquelas pessoas sentem os seus pecados, perguntam, e agora que faremos? E aí Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Arrependimento, este é o caminho. Há lugar para o arrependimento no seu coração ou já está tão cauterizado que não há mais espaço para o Espírito de Deus atuar? Arrependimento é o caminho para mudar de atitude. Em segundo lugar, confissão. Romanos 10, 9 e 10 nos diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você que ainda não se rendeu a Jesus, pode se render a Ele, confessando com a sua boca e crendo no seu coração que Jesus é o Senhor, confessando os seus pecados, admitindo o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Em terceiro lugar, você pode pedir perdão. A Bíblia diz em 1 João 8, 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependimento, confissão, pedir o perdão do Senhor e agora liberar perdão. Talvez você viva num ambiente em que haja violência.
Se você é um praticante, é hora de confessar, é hora de arrepender-se, é hora de pedir perdão. Mas se você sofre, é preciso liberar perdão também, para que você tenha paz. Hebreus 12:15 diz: cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Portanto, que haja disposição também para liberar perdão, de modo que a família viva aquilo que Coríntios diz: Deus os chamou para a paz, e a família vive em um ambiente de paz. Então, é preciso converter-se do erro e voltar-se para aquilo que é certo, converter-se de qualquer prática de violência e praticar aquilo que agrada ao Senhor e que harmoniza as relações. E que o seu coração nesta noite seja tocado pelo Espírito Santo para trazer mudança na sua vida, trazer mudança no ambiente que você está, e assim ser um agente de Deus, ajudando a viver os valores do reino e levando outros a viverem também os valores do reino de Deus nessa sociedade. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero bendizer o teu nome, reconhecendo que o Senhor é Deus. O Senhor é o supremo Senhor que tem o domínio sobre as nossas vidas e que conhece os corações. Ó Deus, como o Senhor onisciente que és, que o Senhor esteja sondando os corações. E aqueles que vivem ou estão, ó Deus, praticando atos de violência, que o Senhor, em nome de Jesus, os transforme, que o Senhor use de misericórdia para levá-los ao arrependimento, à confissão, a uma mudança de atitude, e que o Senhor esteja trazendo paz e harmonia às famílias e a cada lar que porventura sofra com isso. Eu quero pedir ao Senhor que esteja, ó Deus, trazendo graça sobre cada mulher nesta noite, que de alguma forma tenha sido vítima de violência, que o Senhor limpe, ó Deus, o seu coração de qualquer amargura, que o Senhor retire delas qualquer sentimento de culpa que pesa sobre elas, e que elas, ó Pai, sejam verdadeiramente livres no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, contempla os nossos corações, receba a nossa gratidão e louvor, ó Deus, no nome de Jesus, e assim peço, amém.